Pai, mãe, não compartilhe suas histórias dolorosas e traumas com crianças menores do que 12 anos. As crianças nessa faixa etária, abaixo dos 12 anos, estão em pleno desenvolvimento e absorvem absolutamente tudo. Mas eles não têm maturidade nem cognitiva, racional, nem emocional para processar as informações que você está compartilhando. E eu vou te mostrar os principais motivos porque isso não deve acontecer. Vai acontecer uma inversão de papéis. Quando uma mãe ou um pai desabafa suas dores atuais com o filho, a criança pode sentir que precisa salvar ou consolar a mãe. Isso a coloca no papel de cuidadora, roubando a leveza da infância e sobrecarregando-a com uma responsabilidade que não é dela. Antes dos 12 anos, as crianças tendem a ter um pensamento muito literal e egocêntrico. Literal, ao pé da letra, é o que você disse, ponto. E egocêntrico significa que tudo vai ser atraído para mim. Se a mãe está sofrendo, a criança pode internalizar a culpa, achando que, de alguma forma, é responsabilidade dela fazer a mãe feliz ou que é ela a causadora do problema. Quebra de porto seguro. Para uma criança, os pais são a sua âncora de segurança no mundo. Ver a mãe desmoronar emocionalmente ou o pai, ou lidar com situações ameaçadoras, gera a ansiedade na criança, gera insegurança na criança e medo do futuro. Mas tem uma diferença entre ensinar e desabafar, em compartilhar os traumas, as dores. Cada vez mais nos meus atendimentos chegam mais histórias como essas, pelo menos 2 por semana. Pais e mães que na minha frente, na frente da criança, compartilhando comigo, mas na presença da criança, dizendo: o pai dele nunca liga, a mãe dele nunca liga. E compartilhando seus traumas, seus desafios, suas dores, veja, parece inofensivo, mas essa frase, o pai dele nunca liga, está carregado de um contexto doloroso de abandono para essa criança. E ela sente, a criança sente. Só que a criança tem menos de 12 anos de idade. Ela não tem a capacidade cognitiva de processar, por mais inteligente que pareça ser. Por mais maduro que aparente ser, por mais que a vida tenha o obrigado a ser maduro, obrigado a ser madura, ainda na infância, a criança não está pronta. Eu, adulto emocionalmente imaturo, eu, adulto vítima, cheio de amor, estou errando com a minha criança, com as pessoas, com os jovens ao meu redor. Então não compartilhe, compartilhe com adultos. Agora, existe uma diferença bem visível entre desabafar e ensinar. Desabafo acontece quando você fala sobre as dores e foca na dor, sabe, no ressentimento, na coisa ruim do que aconteceu. A maioria de nós, adultos, somos tóxicos no sentido de nos vitimizar, colocar muita intensidade na história, na dor da história, e não no aprendizado da história. Falar sobre dores que ainda estão acontecendo, por exemplo, traição, abandono, ele nunca liga, problemas financeiros graves, violência ou traumas não curados. Detalhes excessivos quando você entra na dor e fica passeando dentro dela, na tristeza, no choro, na traição, na mentira, na covardia. Ou reações emocionais muito intensas durante a fala assustam a criança. E esse susto grava memórias. A intensidade emocional é a cola da memória, ajuda a colar memórias, lembranças. E isso vai influenciar nas crenças da criança. Histórias de superação é o que deve ser ensinado ou falado, compartilhado, é o que pode ser saudável, tá? Falar sobre uma dificuldade do passado que já foi resolvida, no tom de superação e não ficar passeando na dor, com foco na resiliência aprendida, na lição aprendida. Por exemplo, a mamãe ficou muito triste quando perdeu aquele emprego, mas foi aquela frustração, aquela perda daquele emprego que obrigou a mamãe a estudar, a se qualificar, aprender um novo idioma. Foi muito difícil aquele processo, mas fez de mim uma profissional melhor, uma mulher melhor. É importante não desistirmos, filho. É importante, diante da dificuldade, juntarmos forças onde não tem para encarar. Veja, não diga assim, ó, a mamãe só superou aquilo tudo porque tem vocês. A mamãe só não vai embora, o papai não vai embora por causa de vocês.
Racionalmente, você está expressando o amor, mas a gente não sabe como. A criança é literal e egocêntrica. Se você diz, eu só não vou embora por sua causa, ela não vai entender que é porque me ama, porque tu ama ela. Ela vai sentir culpa. A minha mãe está deixando de ser feliz porque eu existo aqui, eu estou aqui. Se eu não existisse, a mamãe estava feliz. É mais fácil a criança pensar nessa linha do que na outra, porque ela é egocêntrica. Ela vai trazer ela como o centro da situação e tentar se responsabilizar pela sua felicidade. Como lidar com as situações difíceis de forma mais saudável? Se a mãe está passando por um momento difícil e a criança percebe, e acredite, ela vai perceber, ela vai sentir, por mais que você não fale. Se o pai está passando e a criança percebe, a criança vai sentir. Siga esses passos. Valide as emoções de forma simples da criança, tá? E as suas. Não finja que tá tudo bem. Ah, tá tudo bem, o pai tá bem, a mãe tá bem. Não. Diga assim, a mamãe tá com um pouco triste hoje por causa de um problema de adulto. Mas não se preocupe, eu vou resolver. Eu já estou resolvendo. E não tem nada a ver com você. Eu te amo, você é importante. Não tem nada a ver com você, meu filho. 2. Filtre os detalhes. Não precisa ficar passeando dentro da dor, tá? Caminhando dentro da dor, do caldeirão quente. A criança precisa saber o que está acontecendo que afeta a rotina dela, da criança. Então você tem que ir no cartório, você tem que se mover em momentos do dia, em locais diferentes que a criança não está acostumada com sua presença naqueles momentos. Então você tem que explicar para ela o que é que você está indo fazer. Não tentar fazer ela entender, mas simplesmente explicar, dizer, ó, estou indo no cartório, vou assinar os papéis. Não precisa ficar passeando na dor, só no fato, na informação. Busque uma rede de apoio adulta. Dores e traumas, olha aqui nos meus olhos, dores, traumas, situações difíceis devem ser compartilhadas com adultos. Chore para seu pai, chore para sua mãe, chore para o seu irmão, chore para o terapeuta, chore para os amigos da igreja, fale, desabafe, rasgue. Fale, aceite ser corrigido, admoestado, orientado. Não faça isso para a criança. Se é uma questão conjugal, o nome disso, inclusive, tem um nome, que é alienação parental. É um tipo de crime que você comete. Não desabafe para seus filhos. Não deturpe, não adoeça seus filhos emocionalmente. Para que quando eles tiverem seus 16, 17, 18 anos de idade, você não está se questionando onde foi que eu errei. Então, tenha essa consciência. Preserve, cuide das crianças, busque rede de apoio para você, faça terapia você, valide as emoções da sua e das crianças, entenda o que eles estão passando e filtre os detalhes, não compartilhe, preserve as suas crianças.